Olá, meu nome é Sheila, eu sou advogada. Olá, meu nome é Paulo, eu sou gestor comercial, sou graduado em marketing e pós-graduado em gestão comercial e venho trabalhando nessas duas searas há mais de 10 anos. Então, eu sou advogada e a minha trajetória profissional foi a seguinte: eu venho do mundo corporativo e, como todo mundo, eu sempre investi no meu conhecimento jurídico, na minha formação, especialização, etc., para que eu pudesse desenvolver um trabalho tecnicamente bom. Aí o que aconteceu? Numa outra fase da minha vida profissional, eu resolvi abrir um escritório de advocacia. E quando eu resolvi abrir esse escritório de advocacia, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente do que aquela que eu já tinha vivido no mundo corporativo. Porque agora eu precisava desenvolver empreendedorismo para conseguir alavancar o meu escritório. Eu não dependia tanto mais daquele conhecimento jurídico técnico, a não ser para executar o meu trabalho. Só que para eu impulsionar o crescimento do meu escritório, eu tive que sair de uma zona de conforto para começar a aprender sobre empreendedorismo. E foi nessa fase que a gente resolveu unir forças para desenvolver um projeto com a minha experiência e com o que eu estava passando e o know-how dele em gestão comercial, e a gente desenvolveu esse projeto para dar um choque de gestão em escritórios de advocacia. A gente fez 2 planejamentos para dar choque de gestão em escritório de advocacia, alguns métodos simples que a gente vai passar rapidamente nesse vídeo. E hoje, especificamente, a gente vai falar de escritórios de advocacia que estão começando. Então, o Paulo vai falar para vocês toda a questão gestacional e toda a questão de marketing envolvida para você impulsionar o crescimento do seu escritório. E eu vou fazer os comentários jurídicos que vão trazer esse conhecimento para a aplicação da vida dos escritórios. Bom, pessoal, primeiramente é muito comum quando você começa um escritório, você só tem um plano. O plano é dar certo, o resto você não tem. Então a gente justamente está aqui hoje para te ensinar quais são os planos para o seu plano de dar certo realmente dar certo. O primeiro passo é tirar uma fotografia, tá? Qual que é a fotografia? É quem eu sou. Quem eu sou? O que o meu escritório faz? Qual é o meu produto principal? Qual é o meu core business? Quando algum cliente lembrar do meu escritório, eu quero ser lembrado como? Quem que eu quero, ou qual produto que eu quero ser lembrado? Isso é o que vocês têm que ter em mente. Qual que é o meu produto principal? Só que esse produto principal, e agora eu tenho que contar uma notícia que não é muito boa, mas que é a realidade, é que geralmente esse produto principal, essa realização, essa fase de ser visto e ser lembrado, ela tem um tempo que às vezes não é um tempo que a gente quer, mas é um tempo que demora um pouquinho. E para você ter essa capacidade financeira, para você atingir esse clímax, para você chegar no ponto que você quer ser visto como um produto principal, você tem que ter no seu portfólio alguns produtos que a gente chama de produtos de caixa rápido. São produtos ou serviços que vão te alavancar e vão te proporcionar você ter fluxo de caixa para se manter vivo até lá, tá? Então, primeiro passo, quem eu sou, qual é o meu produto principal, qual é o meu produto secundário, quais são os meus produtos secundários, tá? Identificado isso, tem uma matriz em marketing que se chama FOFA, tá? Que vem do inglês SWOT, que vai contemplar as forças e as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Resumindo, FOFA. Tudo que é força e tudo que é fraqueza está dentro da minha companhia, está dentro do meu escritório e está também abrangendo os meus fornecedores ou os meus, no caso de advocacia, os meus parceiros, né, Chico? Sim. Tudo. Eu queria falar com relação ao produto principal. É interessante lembrar que qualquer escritório de advocacia, para chegar no nível de ter um reconhecimento e ser lembrado por um produto, ele tem uma fase gestacional. Essa fase gestacional ela não é curta, ela geralmente é bem longa. Por quê?
A atividade do advogado, ela está intimamente ligada com a confiança. E por quê? A gente sofre restrições muito maiores do que qualquer segmento na seara do marketing, né? Sempre lembrando que a gente tem aí para limitar o nosso marketing o código de ética, e o código de ética ele proíbe uma série de medidas de marketing para outras atividades que seriam normais por causa da nossa natureza de prestação de serviço, que é inclusive uma natureza sui generis. Então, só para lembrar que o produto principal, no caso de escritório de advocacia, ainda demora mais do que no caso de outros segmentos. Então, para isso sobreviver, você tem que o quê? Desenvolver o teu produto secundário, para o teu escritório conseguir sobreviver até você ter um know-how e ser visto como especialista naquela área. E depois a gente vai falar sobre a questão dos produtos e como funciona, porque o intuito é ser objetivo e assertivo para você conseguir impulsionar teu escritório e fazer ele sobreviver. É isso aí. Voltando aqui, então nós temos a FOFA. As forças e as fraquezas é o que está dentro do meu escritório e dos meus parceiros. E as oportunidades e as ameaças são tudo que está fora do meu ambiente. É tudo que eu não tenho controle. Então aqui eu tenho controle, as forças e as fraquezas. E nas oportunidades, as ameaças, eu não tenho controle. Tá? Identificado isso, feito essa matriz, e nos próximos vídeos a gente vai te explicar de uma maneira muito fácil, muito simples como fazer isso, não tem nenhum mistério, tá? A gente vai ter um cenário que é o cenário 2. Então, primeiro eu já defini quem eu sou, quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, e depois o que eu vou fazer, tá? Nessa etapa do que eu vou fazer, do que eu farei, a gente tem uma coisa em marketing que fala 4 P's, que é praça, preço, produto, promoção. Quando eu identifico esses 4 P's, aí eu vou ter estratégias que vão potencializar as minhas forças e as minhas oportunidades e vão diminuir as minhas fraquezas e vão combater as ameaças. Tá? Na questão de praça e promoção, eu vou passar para a Sheila por conta do código de ética dos advogados e ela vai explicar um pouquinho para vocês. Então, nessa questão específica da praça e promoção, a gente tem que lembrar o seguinte: a promoção para o advogado, o que significa promoção, né? É o que a gente chamaria no código de ética da publicidade. A promoção, que é o linguajar do marketing, para a gente seria a publicidade, ela é muito mais restrita do que as demais searas de segmento industrial, empresarial, etc., como a gente já falou. E elas têm que ser respeitadas, porque senão a sua atividade ela é bloqueada depois de um processo, etc., que você já conhece. Então, como adequar a minha praça à promoção do meu produto? Primeiro, você tem que identificar qual é a sua praça. Se você trabalha numa área previdenciária, você tem que identificar qual é o perfil do meu cliente. O perfil do meu cliente, ele é uma pessoa sofisticada? Geralmente não. Ele é uma pessoa que, isso no exemplo da área previdenciária, ele é uma pessoa que tem acesso à rede social, que está sempre mexendo com tecnologia? Não, porque ele é uma pessoa de mais idade. A não ser que você queira atingir os filhos ou os netos dele com uma estratégia só sua, você vai ter que investir no escritório simples, levando em consideração a sua praça. E você não vai chegar ao seu cliente por meios tecnológicos. Deixa eu fazer um adendo. Praça não significa só onde eu estou e onde eu vou atuar. Praça significa quem é meu público-alvo, o que eles fazem, o que eles estão necessitando, qual é o serviço que eles estão buscando. Tá? E isso é muito mais do que só efetivamente falar, a minha praça é a minha localização. Não, muita gente faz isso, mas isso está errado. Tem todos esses conceitos por trás do que é praça. E um erro muito grande de todos os advogados, assim, de todos não, mas de grande maioria que está começando e não identifica isso, tenha empatia com o seu cliente. Saiba quem ele é e como ele se sente. Não olhe para ele com o seu olhar. Porque a maioria dos advogados, eles fazem assim, eu vou fazer uma palestra. Como ele quer ser tratado? Como ele quer ser ouvido? Exatamente. Se põe no lugar do cliente, o cliente não tem know-how técnico para adivinhar o que você está falando. Às vezes eu tenho uma importadora que ela quer saber como que faz para desembaraçar aquele produto, que ela quer saber quanto custa
quanto vai ser tributado aquele tributo, etc. Eu tenho um advogado com todo esse know-how, com todo esse conhecimento, ele faz uma palestra que o tema é Direito Internacional. Acabou, você nos comunicou. Você não chegou no teu cliente, entendeu? Você tá com conhecimento, você tá com a estrutura, você tá com a boa vontade, mas você não sabe alcançar aquele teu cliente. Então, primeiro, leva a consideração da tua praça, seja ela quem for, se você quiser qualquer tipo de cliente, lembre-se sempre, você tem que se colocar no lugar do seu cliente. Então, por exemplo, no exemplo do direito previdenciário, você não vai fazer um super chique, luxuoso e tecnológico escritório para cuidar daquele público-alvo. Na mesma seara, num nível mais geral, você não vai investir seu dinheiro, seu tempo, a sua imagem exposta para atrair mais advogados. Então esqueçam a palavra direito, entendeu? Não tem no tema da palestra, a não ser que o teu público-alvo seja advogado, você tira a palavra direito. Outra coisa com relação à promoção é o seguinte: você não vai poder colocar banner, você não vai poder fazer nada muito ostensivo, você vai ter que seguir as regras do Código de Ética. Então, muitas vezes eu me perguntei, caraca, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? E é o seguinte, a gente tem um mercado mais restrito e vai ter que... no meu começo de escritório, o que eu investi? Primeiro, você tem que ver e ser vista. Isso dá trabalho? Dá trabalho. Identificar a sua praça, ver aonde eles estão. Então, assim, a gente está no momento de crise. O que tem no momento de crise? Inadimplência. Cadê os inadimplentes? Você vai querer advogar para os inadimplentes? É uma escolha, tá? Do teu nicho, da tua praça. Você vai querer advogar para os inadimplentes ou você vai querer advogar para quem está recebendo prejuízo? Ah, mas eu decidi que eu vou querer advogar para quem está recebendo prejuízo. Ok. Por exemplo, colégio particular. Crise, por exemplo, significa... oportunidade. Não, significa que você está demitindo um monte de pessoas. Exatamente, para quem quer ir para a seara trabalhista. Então, assim, tem os reclamantes e os reclamados. Para que lado você vai correr? E vá até o seu cliente de maneira pessoal, mas também, hoje em dia, considere que o seu cliente vai chegar na casa dele e vai jogar teu nome no Google. Então, tem um site do seu escritório. Planeje aparecer no mundo digital. Porque hoje em dia, você está com o celular o dia inteiro e todo mundo está mexendo no Facebook. Então, assim, outra dica, tome cuidado como você coloca nas redes sociais. Você é uma advogada, você vai resolver o problema que vai resolver todas as questões do teu cliente. Aí você aparece lá no Facebook bêbado, né, fazendo piadinha racista. Isso não tem nada a ver. Você tem que preservar a tua imagem em todos os aspectos. Por quê? Se você escolheu ter um escritório de advocacia, você escolheu também trabalhar na confiança, na confiabilidade do teu cliente. Eu não consigo confiar em alguém que 5 vezes por dia da semana tá postando fotos de balada. Eu vou olhar pro cara e falar assim, mas ele tá cuidando do meu processo de família? Eu só vejo o cara na balada. É isso. Você tem que se colocar no lugar do seu cliente. Uma coisa fundamental, uma coisa básica. Você pode fazer essa reflexão com você mesmo. Você só faz negócio com quem você confia. Se você não confia, você não consegue fazer negócio. Mas a grande coisa, a grande sacada que me empolga e está me empolgando em fazer parte desse projeto junto com a Sheila, é que apesar dessa restrição que a OAB faz para vocês, advogados, coisa que na minha seara, graças a Deus, não tem, é que tem uma série de outros itens que a gente pode trabalhar um montão e que hoje nenhum advogado está prestando muita atenção. Principalmente os advogados novos. Claro, nos grandes escritórios, com certeza isso já está em foco, essa gestão, esse choque de gestão já existe muito. Mas para escritórios recém-nascidos, quem tá começando, esse olhar não existe. Né? Então, fora a questão de praça e promoção, a gente tem, pessoal, muita coisa para trabalhar. Uma das coisas é o portfólio de produto, voltando um pouco naquilo que eu sou, mas quando a gente olha especificamente para produto, a gente tem uma outra matriz que se chama matriz BCG. Tá? Essa matriz ela vai identificar
ela tem dois eixos. Um eixo é o crescimento, então são mercados que crescem muito ou mercados que crescem pouco, e mercados com alta e baixa participação. Então você vai conseguir, dentro do seu portfólio, alocar e identificar onde eu estou. Será que eu estou colocando um produto ou um serviço num segmento de alto crescimento, que tem futuro de crescer ainda mais? Ou será que eu estou num mercado que não cresce mais? Eu tenho uma grande e uma pequena participação nisso. Então, a gente começa a mapear essa questão do produto e identificar uma oportunidade, uma ameaça, ou uma fraqueza, ou uma fortaleza em cima disso. Tá? A outra questão, que também é um pouco limitada, mas que dá para a gente brincar um pouquinho, é a questão de precificação. Vocês têm que seguir uma tabela, mas uma coisa que é fantástica. Toda vez que eu agrego valor, que eu coloco uma coisa diferente para o meu cliente e que eu não faço só o básico, eu não faço só o óbvio, a gente consegue cobrar mais, pessoal. E é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que buscar gerar valor, agregar valor, pensar fora da caixa. A gente não pode ficar naquele mundo de 50 anos atrás, que o seu pai foi advogado. Né? Não, você tem que pensar fora da caixa. A gente está vivendo um novo mundo, pessoal. Eu posso só fazer um parênteses que eu acho interessante aqui com relação ao preço. Preço é um termo didático que a gente está usando nessa palestra, tá? Por favor, não use preço para o seu cliente. Você esquece a palavra preço. Olha, o meu preço é tanto. Você não tem preço, tá? Você, advogado, não tem preço. Você tem um valor, é diferente. Você não fala a palavra preço. 2 palavras para se esquecer na gestão do seu escritório. Quando você for fazer palestra, esquece a palavra direito, tá? Coloca o problema que você está resolvendo. Você está falando de importação e exportação, você fala como importar e exportar. Se você está falando Simples, de pessoal, divórcio, objetivo, você fala direto. como se divorciar. Se você está falando de alimentos, você fala quanto de alimentos eu tenho que pagar. Não direito de família, direito internacional, direito da... Não. E a mesma coisa com relação ao preço. A gente está usando aqui a palavra preço, mas na frente do teu cliente você esquece o preço. Você não tem preço. Isso é que é a coisa Você de tem um marketing, valor. E a segunda dica na questão da precificação. Quando você for... Isso é uma dica que é uma dica, tá? Com base na minha experiência profissional, pessoal. E ela não é uma verdade absoluta. Ela é a minha experiência. Se ajudar vocês, ótimo. Que é o seguinte. Você não fala o preço no final da frase. A última coisa que você vai falar não pode ser o valor do teu trabalho. Então você vai falar assim, Joãozinho, é o seguinte, para fazer o seu divórcio, eu vou cobrar X. E você não para no X, pelo amor de Deus. O X não pode ser a última coisa que você vai falar pro teu cliente. Você tem que falar o seguinte, Joãozinho, eu vou fazer o teu divórcio e o valor é X. A gente pode parcelar e sabe por que custa X? Transforma esse X dividido por no mínimo 24, que são no mínimo 24 meses que eu vou trabalhar no teu projeto, no teu divórcio, no teu não sei o quê. Olha o tamaninho desse X. Inclusive, você vê que eu tenho gasto disso, se for necessário falar, você vai ter o feeling com o teu cliente de explicar o porquê você tá dando aquele valor, tá? De explicar, porque tem muito advogado que fala assim, eu tô dando esse valor porque eu investi em mim muito tempo, porque eu sou o melhor nisso, porque eu sou especialista. Ponto. Independente do argumento que você vai utilizar para justificar o valor que você está dando no seu serviço, o que é importante no momento da negociação, porque a gente tem que lembrar que agora a gente vende produtos, a gente vende serviços também. No momento da negociação, não coloca o valor do preço no final da frase. Sempre justifica isso, porque senão o cara vai sair assim, ó, X. Aí ele vai topar no próximo escritório da esquina, que acontece, tá? Acontece muito isso. Ele vai falar assim, nossa, X dividido por 2, ele esqueceu tudo que você falou, esqueceu tudo. E ele esqueceu que você é especialista. Ele ficou com o valor cheio na cabeça. Por quê? Porque ele saiu do teu escritório assim, X. Ou seja, ele não pode sair com ideia de valor como ideia final da negociação, tá? Senão a chance dele desistir é enorme. Bom, continuando. Depois que nós identificamos quem a gente fez a questão dos 4 P's, a gente vai para as etapas dos planejamentos.
tá, pessoal? Depois que a gente faz a identificação, a gente planeja o que a gente vai fazer. Um dos planejamentos é o planejamento financeiro. Eu acho que poucos advogados na faculdade têm algum tipo de contato com isso, tá? O que é fluxo de caixa? O que são custos fixos? O que são custos relativos? Tá? Custos fixos e custos variáveis. Tá? Quando a gente identifica isso, tem uma coisa que se chama PE, que se chama ponto de equilíbrio. Ou seja, qual é o mínimo que eu preciso faturar no meu escritório por mês para manter ele girando? Ou seja, eu tenho um custo de R$2.000, eu preciso, meu ponto de equilíbrio qual é? R$2.000. Eu preciso faturar R$2.000 para chegar nesse ponto de equilíbrio, é o que a gente chama em marketing de break-even, tá? Break-even point. Depois que eu fizer esse planejamento financeiro e ter uma ideia mais ou menos de qual que é o mínimo necessário para manter as coisas continuando, as coisas evoluindo, a gente tem um planejamento de marketing, um planejamento de captação de clientes que vão incluir várias estratégias e táticas. E outra coisa que inclusive pessoas de marketing ficam um pouco confusas. Qual a diferença de estratégia e tática? Tá? Estratégia é o que fazer, tá? O que eu vou fazer. E a tática é como. Então, dentro de uma estratégia, para contemplar essa estratégia, eu posso ter várias táticas. Tá? E para contemplar o objetivo, eu posso ter vários conjuntos de estratégias com várias táticas para contemplar essa estratégia. Tá? Feito isso, a gente vai ter uma construção de uma timeline. Tá? Isso é muito importante, pessoal. Tem que ter timeline, porque não adianta eu querer fazer tudo, eu tenho que colocar ordem nas coisas e ter uma meta de tempo para ir arquivando e conseguindo as coisas. E algumas dicas que a gente vai te passar, assim, tem várias ferramentas de gestão hoje que são gratuitas, tá? E que poucas pessoas conhecem, mas que são ferramentas, eu diria que imprescindíveis para você fazer uma gestão legal do teu escritório. Para o novo empreendedor, né? Eu vou só fazer mais um parênteses. Nesse caso aqui, gente, eu vou te falar que pela minha experiência, tá? Eu não comecei a abrir o meu escritório com um fluxo de caixa enorme. Eu tinha um fluxo de caixa, na verdade, bem limitado. E aí, o que aconteceu? Depois de garimpar muito, o que a gente está dividindo aqui com vocês é o caminho das pedras e as ideias que a gente teve, agregando o meu conhecimento, a minha experiência e o conhecimento dele, a experiência dele, e a gente está querendo passar isso para vocês, para ajudar vocês nesse começo de carreira. Mas assim, eu vou te falar que eu fui em muitas palestras, eu fui em muitos cursos, eu tinha uma série de coachings que estavam lá para ajudar a gente, e produtos são vendidos, né? E quando produtos são vendidos, você tem a ideia de que você só vai alcançar aquilo quando você pagar. Só que isso não é a verdade para o escritório que está começando. Um escritório que está começando, geralmente ele começa com poucas pessoas, com pouca complexidade de cobrança. Basicamente, uma ou duas pessoas. É a grande maioria dos Exatamente. Saiu uma pesquisa esses dias, que eu não me lembro qual a fonte, mas saiu uma pesquisa numa revista que falou assim, que 95% dos escritórios que tem no Brasil não chegam até uma banca de advogados superior a 5 advogados. Então você imagina que já é difícil você ser um escritório grande. Então você começar como um escritório grande é praticamente impossível, né? Isso quase não existe no mercado. Então assim, ferramentas de trabalho de graça para sua gestão financeira, para sua gestão de processo, para arquivos de documento, tá? O que eu queria deixar claro aqui, que o que a gente está fazendo é dar uma ideia de como começar. Agora, o caminho, exatamente, pontualmente, o que fazer, olha, procura esse programa, procura esse, procura aquilo. A gente não vai conseguir colocar nesse vídeo. Todos esses pontos que a gente acabou de explicar, eles são pontos absolutamente extensos. Isso é uma geral para vocês começarem a ter uma ideia de por onde começar. Agora, esses mecanismos gratuitos, tá? Para dar um upgrade na gestão do teu escritório, eles existem. A gente tem uma relação de vários e a gente vai passar isso para vocês numa outra oportunidade. Agora, voltando na timeline, desculpa. Resumindo, em algumas palavras, é isso.
IPAAR. Investigar, identificar, planejar, agir, avaliar e refazer se necessário. É isso, pessoal. Tá? Para finalizar, eu queria falar o seguinte. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar para você vai estar bom. Se você tem um objetivo, você planeje, organize e tente executar. O que eu posso te falar pela minha experiência e pela minha visão é: planejar, organizar e executar não necessariamente vai trazer aquilo que você estava almejando quando você fez aquele plano. A vida é dinâmica, ela muda muito. Tem que ter um plano B, pessoal. Você Mas tem que ter um plano certeza, B. Se o plano B não der certo, vai ter que ter o C e assim por diante. Mas com por isso certeza, que a reavaliação é muito importante. Com certeza, se você não tivesse planejamento, se você não tivesse organização, se você não tivesse a iniciativa de querer fazer uma coisa séria, uma coisa profissionalmente séria para impulsionar, você não vai ter resultado. Porque você nem tinha objetivo. Em contrapartida, se você está abrindo o seu escritório agora, você quer fazer ele crescer, você tem um foco, você tem uma paixão, você quer ir atrás disso, pode contar com a gente para te ajudar. Porque a gente também já passou por isso, a gente está há meses desenvolvendo esse projeto e numa iniciativa nossa a gente decidiu compartilhar com vocês essa energia da prosperidade, do sucesso e desejando do fundo do coração que vocês aproveitem e que isso sirva para vocês de alguma maneira. E eu queria finalizar falando uma frase: quem não planeja, planeja o fracasso.